Olá pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre competência. Vamos desenvolver aqui um conceito e trabalhar a competência dentro do processo civil brasileiro. Competência, você sabe o que é? Vamos aprender a partir de um conceito. Eu vou buscar o conceito lá em Rico Túlio Liebman e também em o professor Fred Didier. Um conceito clássico e um conceito contemporâneo. Vamos nessa. Liebman diz que é a quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada órgão ou grupo de órgãos. E Fred Didier Jr. salienta que competência é o poder de exercer a jurisdição nos limites estabelecidos pela lei. Assim sendo, pessoal, competência tem tudo a ver com jurisdição. Nós já aprendemos que jurisdição é o poder de pacificação do Estado. O Estado ele soluciona e pacifica os conflitos com justiça, e isso ele faz através do seu poder, o poder jurisdicional. A partir desta conceituação, você consegue verificar duas qualidades, duas características, duas situações relevantes: lei e jurisdição. Estão dentro do conceito de competência. A jurisdição, meus caros, nós já estudamos e vimos que é o poder estatal de pacificar os conflitos com justiça. É um poder exercitado pelo juiz. O juiz, uma vez estando investido de jurisdição, ele consegue pacificar os conflitos, colocar um fim na celeuma que está estabelecida dentro do corpo social, eliminar aquela enfermidade do direito objetivo, enfim, ele soluciona aquela patologia. No entanto, meus caros, este juiz, ele terá a atribuição de uma competência. Porque você já imaginou se o mesmo juiz, investido de jurisdição, pudesse eliminar todo e qualquer conflito? Daria bagunça, né? O mesmo juiz, ele elimina um conflito eleitoral, um conflito trabalhista, um conflito penal, um conflito civil. Veja, o trabalho não é render. Então, por uma questão de organização da jurisdição, nós teremos aqui a competência. A competência, portanto, é a organização da jurisdição. É pegar esse poder macro, que é uno, diga-se de passagem, né? Jurisdição, que vem do jurisdictio, né? Em latim, dizer o direito, nada mais é do que o poder macro, um poder único. Vai lá o legislador, fragmenta, seleciona uma fatia de jurisdição e entrega para um órgão judicial. O juiz, a partir daquele momento, ele está investido de jurisdição com competência para dirimir determinado problema, para eliminar determinado conflito. Então, falar em juiz competente é falar no juiz que recebeu aquela porção de jurisdição, aquele pedaço do poder jurisdicional para definir, solucionar, pacificar aquele problema específico. Por isso, então, o juiz competente para a causa civil, juiz competente para a causa penal, juiz competente para a causa trabalhista, juiz competente para a causa eleitoral, juiz competente para dirimir os problemas da justiça militar, os problemas militares. Portanto, competência está vinculada, umbilicalmente ligada com a jurisdição. A competência, portanto, ela é a fatia de jurisdição atribuída a um determinado juiz. É um pedaço do poder que é tirado do poder único jurisdicional, entregue ao juiz para que ele dirima, para que ele elimina aqueles conflitos que é levado a ele, assim categorizados na sua competência. Mas além da jurisdição, a competência ela é atribuída pela lei. E diga-se de passagem que no nosso país, quem primeiro faz o fatiamento, esta organização, é a Constituição Federal. Se você abrir a sua Constituição Federal, a partir do artigo 92 e seguinte, você vai ver lá a organização do poder judiciário. E por lá você vai perceber que nós temos a Justiça Federal, para as causas em que a União é parte, ou bens da União estão sendo envolvidos, ou pessoas jurídicas ligadas à União. Você vai ver que nós temos lá a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar, a Justiça Trabalhista e, por residual, nós teremos a competência da Justiça Estadual, que está lá no artigo 125 da Constituição Federal. Então, meus caros, percebam que a competência ela está intimamente ligada com a jurisdição. É a organização do poder jurisdicional. É a quantidade de poder que recebe um juiz. E esta competência ela está estabelecida, em primeiro lugar, lá na Constituição Federal. Porém, nós temos também a competência delimitada pelo próprio Código de Processo Civil. Nós também temos a competência delimitada lá na lei de organização judiciária. Então veja, as leis irão trazer um modelo de organização, ao passo que a jurisdição ela está ligada com a competência porque é a partir dela que o juiz exerce o poder de eliminar conflitos. Você vai encontrar também nos manuais
Ao invés da palavrinha organização, distribuição. Distribuição da competência, a distribuição do poder que se faz a cada órgão judicial. A distribuição da competência ela é feita pela Constituição Federal, também pela Lei Federal, ainda pelas Constituições dos Estados, também pela Lei de Organização Judiciária e até mesmo negócios jurídicos. Nós vamos agora trabalhar um pouquinho mais sobre esse conceito, afunilar o conceito de competência. Vamos nessa! Ainda dentro desse contexto, nós podemos trazer aqui dois princípios que o professor Canutilho, um constitucionalista mundialmente afamado, ele criou. O princípio da tipicidade da competência e o princípio da indisponibilidade. Aqui é simples. O princípio da tipicidade, ele estabelece que somente a lei pode atribuir competência a alguém. Competência é somente aquilo que está previamente estipulado pela lei. Então, saber se fulano ou ciclano é competente, dá uma corridinha na Constituição Federal ou dá uma corridinha lá no Código de Processo Civil. Dá uma olhada, veja, porque é a lei quem tipifica a competência de cada órgão judicial. Mas além do princípio da tipicidade, nós também devemos lembrar do princípio da indisponibilidade. E o princípio da indisponibilidade significa que órgão investido de jurisdição, investido de competência, vale dizer aqui o juiz, ele não poderá transferir a sua competência a quem quer que seja. Ele não pode dispor, ele não pode deixar a sua competência para outra pessoa. Não, em hipótese alguma. É a lei quem estipula e fixa. E uma vez fixada, o juiz não pode dispor. Ele não tem a possibilidade de dizer que não pode julgar determinada matéria que a lei deu a ele esta atribuição. Não, deu a ele esta competência, desculpe aqui a palavra utilizada. Ele não pode. Tanto é que aqui, meus caros, surge a teoria dos poderes implícitos, ou implied power, como se diz a teoria em inglês. Significa aqui que não há vácuo de jurisdição. Não existe vácuo de jurisdição. Significa dizer aqui que os órgãos jurisdicionais, eles possuem poderes para decidir aquilo que compõe o seu próprio poder. Aquilo que está estabelecido na sua própria competência. Vamos usar aqui um exemplo. O Supremo Tribunal Federal, lá no regimento interno, ele não está estipulando que ele poderá conhecer dos embargos de declaração. Embargos de declaração que nada mais são do que recursos. Recursos que visam sanar algum vício inerente da decisão. Não se discute a justiça da decisão. O que se discute é se ela está redigida de maneira correta, se ela tem nexo entre o fundamento com o relatório e a parte dispositiva. Pois vai suprir eventuais vícios de formalidade. Há uma decisão sendo obscura, contraditória, omissa ou ainda havendo algum erro material. Havendo um erro dentro de um acórdão lá do Supremo Tribunal Federal, será possível opor os embargos de declaração. Mas no regimento interno do Supremo Tribunal Federal não diz que ele possui a competência para decidir sobre os embargos. Mas convenhamos, quem é que irá decidir os embargos de declaração de um acórdão proferido pelo STF? Se não for ele, quem irá fazer isso? Ora, meus caros, aqui surge a teoria dos poderes implícitos. Quem pode mais, pode menos. Por quê? Se ele tem a competência para decidir casos complexos e dar a decisão, ora, se a sua decisão será combatida de um recurso, cabe apenas a ele decidir. Por isso nós não temos vácuo de jurisdição, em hipótese alguma. Dentro ainda da matéria da competência, vamos destacar aqui uma regra, a regra da competência. Nada mais é do que a competência atômica. Atômica porque o átomo é a menor partícula que nós temos no mundo? Pois aqui a regra da competência é que o juiz possui, ainda que uma parcela mínima, ele possui competência. Competência para decidir sobre a sua competência. Olha que bacana esse trava-língua. Por mais incompetente que seja o juiz, ele possui competência para decidir sobre a sua competência. Eu sei que parece um pouco complicado, mas eu vou aqui por um exemplo facilitar. Imagina que aliás, ajuizo uma reclamação trabalhista lá na Justiça Militar. Você aí no banco já está ciente da situação. Ora, professor, ele não vai poder decidir? Claro que ele não vai. E ele vai se declarar incompetente. A hora que eu levo essa reclamação trabalhista para o juiz da Justiça Militar, ele não pode decidir se o sujeito tem direito às verbas indenizatórias, se ele tem direito aqui à hora extra, se ele faz jus ao FGTS. Não, ele não vai decidir nada disso. Porém, por mais incompetente que ele seja, ele tem competência para decidir sobre a sua própria competência. Vale dizer, ele aqui irá simplesmente falar, olha, não tenho competência para isso, decido, sou incompetente, remeto os autos para o juízo competente. A regra da competência, tão importante para o nosso sistema.
Nessa parte introdutória, só para nós arrematarmos, eu quero falar para vocês sobre a regra da perpetuatio jurisdictionis, ou a perpetuação da jurisdição, que para alguns é regra, para outros é princípio. Vamos falar dela, ela é muito importante, está lá no artigo 43 do CPC. Vamos à leitura. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Meus caros, para que você possa compreender direitinho esta regra, vamos entender alguns aspectos técnicos desse dispositivo. Primeiro, a petição ela será registrada ou distribuída. Porque uma vez que você pega uma petição inicial, leva até o fórum, você vai levar ela para ser distribuída ou então registrada. Registrada ela será quando tiver na comarca apenas um juiz. Ora, só tem um juiz, registra essa petição e manda para ele, ele já despacha, se tiver alguma tutela antecipada, um pedido liminar, ele já vai poder resolver. Porém, nas comarcas onde você tem 2 ou mais juízes, esta ação ela deverá ser distribuída. Ela é distribuída através de um sorteio. Então imagine que você tem lá 5 juízes na comarca. Esta sua ação ela será distribuída, será sorteada e ela cairá para um destes juízes. E este juiz sorteado, ele então, meus caros, poderá decidir ali aquela causa e todos os pedidos liminares que eventualmente venham a ser feitos. Feito isso, pessoal, esta ação ela estará para aquele órgão judicial decidir. E esta ação ela tramitará neste órgão judicial durante todo o percurso até a sua sentença, até a sua decisão final. Perceba que aqui então nós teremos a perpetuação da jurisdição. Uma vez fixada, cravada a competência, jamais ela se altera. Ela não se alterará. Pouco importa as alterações de fato, alterações de direito que eventualmente venham a existir. Pouco importa se um código será revogado, entrará outro código no lugar. Imagina lá naqueles processos que tramitavam nas varas cíveis. Até 2015 nós éramos regidos pelo CPC de 73. 2016, cessada a vacatio legis, nós temos o código de 2015. Pouco importa essa alteração de direito. O juiz que teve a sua perpetuação da competência, será ele o competente para decidir este processo. Também as questões de fato são pouco importantes, não entrarão nenhum reflexo. Imagina que eu sou morador da minha cidade, o réu também. A juízo ação, estamos ali litigando o contraditório formado. Imagina que uma destas partes viajam e se mudam, vão para Manaus, para Belém, para qualquer parte do Brasil, ou ainda que seja fora, vão morar no exterior. Esta ação vai acompanhar esse cidadão para onde quer que ele vá? Negativo, porque uma vez fixada a competência, pouco importa se houver alguma alteração de fato ou de direito. Este órgão judicial, ele tem a sua perpetuação, tem a perpetuação da sua competência a fim de que ele decida até a sua decisão final, que colocará fim a esse processo. Mas, meus caros, nós estamos falando de direito, né? E direito, nós sabemos que tudo tem uma exceção, pelo menos. E a regra da perpetuatio jurisdictionis, ela possui uma exceção trazida em 2 possibilidades. A primeira que é a supressão do órgão judiciário e a segunda, aonde nós temos a modificação da competência absoluta. Eu vou trabalhar com essas exceções para que você entenda e nunca venha a errar uma questão dessa em prova, em concurso público, jamais, jamais isso pode ser objeto de dúvida. Vamos lá, vamos conhecer essas 2 exceções. Eu vou iniciar com vocês a partir da supressão do órgão judiciário. E eu vou falar a partir de um exemplo para elucidar de maneira bem clara e rápida. Vamos imaginar uma comarca da qual você tenha 5 juízes. Esses juízes eles julgam causas criminais, causas cíveis. Um belo dia vem uma lei de organização judiciária e resolve suprimir um destes juízos. Então nós tínhamos 5, agora teremos 4. O que acontecerá com os processos que tramitavam neste juízo, nesta vara que foi suprimida? Ora, estes processos deverão ser todos distribuídos, sorteados para estas que aqui ficaram. Então perceba, a supressão do órgão judiciário fará com que as causas, com que as ações, elas se modifiquem. Porque aquele órgão judicial que estava apto e com a sua jurisdição perpetuada, não. A partir do momento que ele foi suprimido, estas causas precisarão ser julgadas, elas não acabarão não, elas precisarão ser julgadas e por isso elas serão distribuídas para outros órgãos judiciais. A outra exceção, ela diz respeito à alteração superveniente da competência absoluta. Aqui também é muito tranquilo. Vamos imaginar a Emenda Constitucional 45 de 2004,
a tão famigerada emenda constitucional do Poder Judiciário. Ela veio trazer uma nova reestruturação do Poder Judiciário. Meus caros, até 2004, antes da emenda, acidentes de trabalho, causas de acidente de trabalho eram decididas pela Justiça Estadual. A partir da emenda 45, delimitou-se que a Justiça do Trabalho seria, então, a justiça competente para decidir as causas provenientes de acidente de trabalho. Então, todas aquelas causas que tramitavam na Justiça Estadual e que tinha como matéria a acidentes de trabalho, estas causas foram transferidas para a Justiça do Trabalho. E todas as pessoas que queriam ajuizar uma causa que versasse sobre um acidente de trabalho, elas, a partir da vigência dessa emenda constitucional, iria também lá para a Justiça do Trabalho levar o seu pleito, levar o seu clamor por uma indenização. Veja que aqui nós tivemos também uma alteração superveniente. As causas estavam andando dentro da Justiça Estadual. A partir daquele dia em que houve a alteração de uma jurisdição, aliás, de uma competência de natureza absoluta, nós teremos a transferência destas causas para a Justiça do Trabalho. Em arremate aqui, quero lembrar vocês que a causa, nesse último exemplo que eu dei, ela não podia estar decidida. Porque se ela já estava decidida, ora, vai remeter para a Justiça do Trabalho redecidir? Ora, e a coisa julgada que já se estabeleceu? E o poder jurisdicional que já foi exercitado? Não faz sentido algum. Portanto, as causas que ainda não haviam sido decididas foram transferidas, foram remetidas lá para a Justiça Trabalhista. Aquelas que já haviam sido decididas mantêm-se na Justiça Estadual. É exatamente esse o posicionamento do STJ que eu quero ler com vocês. Súmula 367. A competência estabelecida pela Emenda Constitucional 45 de 2004 não alcança os processos já sentenciados. E para a gente arrematar na questão da exceção da ruptura da perpetuatio jurisdictionis, também quero dizer a vocês que nas causas em que há interesse do menor, o STJ definiu através do conflito de competência 114.782 de Santa Catarina que estas causas em que há uma alteração de fato, ou seja, o menor mudou da cidade que ele estava, da comarca que ele estava, para outra comarca, esta alteração de fato, se a ação tem interesse do menor, objeto da ação, interesse do menor, imagina uma ação de alimentos, esta ação será sim remetida para este juízo, que agora é o juízo do menor. E por fim, pessoal, quero fazer a leitura de dois dispositivos com vocês, um da Constituição Federal e o outro do Código de Processo Civil, a fim de que essa parte introdutória de competência nós possamos arrematar e dar sequência no nosso cronograma. Vamos lá? Vamos fazer a leitura. Artigo 284. Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Artigo 284 do CPC. E agora o artigo 93, inciso 15 da Constituição Federal, diz assim: a distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição. Então é isso, galera. Terminamos esta parte inicial de competência. O próximo vídeo que eu vou trazer para vocês é sobre a classificação. Não deixe de conferir, não deixe de assistir. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de dar o teu like, deixar seu comentário e ainda, meu caro, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima aula.